Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência, hoje abordando o regime militar. Você vai conhecer agora o Laboratório de Pesquisa em História da UFG, local que preserva documentos da história de Goiás datados do século XVIII até a década de 80. No acervo há um amplo material relativo à ditadura militar doado pela Assembleia Legislativa do Estado. O Laboratório de Pesquisa Histórica está localizado na Faculdade de História no Campus 2, Samambaia. Então nós temos um espaço reservado para lidar com o material que é doado e que é captado por meio de convênios com outros arquivos. Então nós fazemos convênios com arquivos, executamos o processo de digitalização e uma cópia dessa documentação digitalizada, ela fica armazenada conosco. O processo ele está muito voltado para, inicialmente, a asepsia dessa documentação, ou seja, a higienização dessa documentação, o tratamento dessa documentação. Depois disso, o processo de catalogação e, concomitantemente a isso, o processo de digitalização para que essa documentação, então, digitalizada, possa se tornar acessível aos pesquisadores, àqueles que procuram um laboratório de história. Nós temos documentos desde o século XVIII até a década de 1980, de diversos tipos. Então nós temos documentação historiográfica, nós temos mapas, nós temos documentação manuscrita. Então a grande maioria da nossa documentação sempre se refere a um tema específico, que é a história de Goiás. O período da ditadura ele acabou por legar, por um lado, uma quantidade razoável de documentação, não só aqui no laboratório, mas em todos os arquivos. Nós contamos aqui com periódicos associados ao período da ditadura. Nós contamos com o Diário da Assembleia, com pastas específicas dos deputados que atuaram nas legislaturas desde o início da década de 60 até o final da década de 80. O acesso é livre e nós estamos abertos e nos prontificamos a receber qualquer um que tenha interesse em pesquisar esse período tão importante e tão difícil da história brasileira. Professora Maiara, apesar dessa dificuldade toda, desse período tão conturbado, o Brasil conseguiu documentar de modo satisfatório esse período? Sim, é preciso diferenciar entre os arquivos da repressão e os arquivos sobre a repressão. No que se refere aos arquivos sobre a repressão, tem muita coisa documentada, muita coisa acessível, digitalizado, de fácil acesso na internet. Agora, com os trabalhos da Comissão da Verdade, são milhões de páginas de arquivos que eles conseguiram. Mas nos arquivos da repressão ainda há aquele discurso de que foram destruídos, que não há mais esses arquivos, que nunca existiram. Então, sobre a repressão ainda há uma dificuldade de acesso. Os da repressão ainda há essa dificuldade de acesso. Professor Noel, o PT comanda o Brasil há 13 anos, incluindo o período do presidente Lula, da presidente Dilma. Há quem diga que o partido pretende implantar uma espécie de ditadura democrática. Como o senhor avalia essa questão? Há uma contradição falar em ditadura democrática, né? Esses dois termos se opõem em tudo, então é mal colocado pensar uma ditadura democrática, né? Eu acho que há um desgaste muito grande do partido no poder, uma evidência, e há um desgaste também do sistema político. Eu acho que a leitura que se faz hoje não pode se ater exclusivamente ao partido A, B ou C. Quando abrimos o jornal, percebemos que todo o campo partidário, quase que sem exceções, está envolvido, né, e que muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, os poderes, principalmente o legislativo, acaba se transformando num balcão de negócios. Então, a população sente isso e pelo PT estar há tanto tempo no poder, identifica de modo um pouco simplificador, a ideia que o partido teria unicamente essa ideia de um partido que levou o Brasil ao descalabro. Não é um partido. Há um sistema do qual o partido faz parte, há um presidencialismo que depende exclusivamente do apoio do Congresso. E a todo dia nós percebemos, ao ler o jornal, toda negociação
né? O executivo tem que negociar e tem que ceder em questões, interesses que muitas vezes ultrapassam o sentido ético propriamente, e os ganhos passam a ser ganhos pessoais, e tem todo o debate por corrupção. Então, na verdade, a corrupção não foi inventada pelo PT, a corrupção sempre existiu no Brasil e em todos os lugares. A grande questão é como os mecanismos institucionais funcionam para combater e criar uma perspectiva diversa e democrática, onde a gente possa voltar a confiar nos nossos partidos políticos, no nosso sistema político. Acho que essa é a questão fundamental, do que demonizar os partidos, demonizar a política, e aí sobra apenas a opção autoritária. Bom, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Noé Freire Sandes. Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado pela possibilidade de falar com vocês sobre um tema tão importante. Agradeço também a professora Maiara Souza. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite, por falar desse passado ainda tão presente, né? E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e das redes sociais. Até a próxima!